Pessoal, começando esse vídeo, lembrando sempre da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo. Caso você ainda não seja um inscrito, considere se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, o seu comentário importante para reflexão e compartilhe esse vídeo. Vamos ver se a gente consegue atingir a marca dos 30 mil inscritos o quanto antes, talvez até o fim do ano. Vamos ver se a gente consegue atingir essa marca, pelo menos os 28 mil inscritos até o final dessa semana. Eu tenho certeza que com a colaboração de vocês, nós iremos atingir essa marca. Nós iremos atingir essa marca. E também compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo e me siga no Twitter, tá? É @profleoficial. Eu até tinha pensado em fazer um outro vídeo abordando um outro assunto, mas enfim, o Abraham Weintraub ele acaba chamando todas as atenções. Ele é um ministro que adora os holofotes e ele precisa de atenção, então vamos dar atenção ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, que esteve hoje no Congresso para dar explicações sobre uma declaração completamente patética, para não utilizar uma outra palavra, a respeito das universidades federais. Recentemente, o ministro da Educação disse que as universidades federais elas são grandes plantadoras de maconha, grandes produtoras de maconha, e os laboratórios de química eles são utilizados para a produção de drogas sintéticas. Eu acho que ele está assistindo muito aquela série Breaking Bad, né? Ele até tem uma certa barbinha parecida com o protagonista da série. E o Abraham Weintraub esteve no Congresso para dar explicações com um pouco mais de 20 minutos, apresentando alguns slides para endossar o seu argumento. Já começou uma confusão, um bate-boca, enfim. Toda vez que Abraham Weintraub aparece, ele causa confusão. Mas em um determinado momento da sessão, o Ivan Valente, deputado federal pelo PSOL, ele deu uma invertida no ministro da Educação ao se referir aos 39 quilos de cocaína no avião presidencial. Então ele quer falar das universidades federais, mas nós tivemos o avião presidencial sendo utilizado por um militar para fazer tráfico internacional de drogas. É claro que, mediante essa fala do Ivan Valente, o Abraham Weintraub não pôde falar absolutamente nada. Então ele ficou em silêncio, que é o que ele deveria fazer em muitas das vezes. Mas é necessário nós começarmos a pensar no trabalho do Abraham Weintraub e refletirmos sobre o papel que ele faz. Porque, de fato, quando nós começamos a analisar, Abraham Weintraub ele faz um excelente trabalho. O trabalho executado por Abraham Weintraub ele é excelente. E aí você pode estar achando como que eu tenho condições de falar isso, como que eu posso falar isso. Mas nós precisamos analisar qual é o papel de Abraham Weintraub. E o papel não é ser ministro da Educação. Ele poderia ser ministro de qualquer outra coisa, mas ele está como ministro da Educação. Mas o papel dele não é comandar a educação. O papel de Weintraub é ser ponta de lança da política de conflito de Bolsonaro. O papel de Abraham Weintraub é provocar. O papel de Abraham Weintraub é causar confusão. E ele faz isso muito bem. Porque todos os outros ministros, quando nós olhamos para o governo Bolsonaro, que causam um desgosto em nós, como por exemplo o Ricardo Salles, que causa um desconforto por ele já ter sido condenado por corrupção, o próprio Nixon Lorenzoni, que causa também desconforto porque ele já foi pego em caixa 2, a própria Damares Alves, que também causam desconforto, mas perceba que nenhum deles agride, nenhum deles ataca. O único ministro que faz isso é Abraham Weintraub. Por mais que Damares Alves possa ter as ideias malucas dela de fazer uma linha especial, um telefone vermelho para que os alunos possam denunciar os professores e uma outra linha para que os professores possam denunciar os pais, ela tem essas ideias malucas de meninos usam rosa, meninas usam azul, uma coisa desse tipo. A afronta da Damares é uma afronta pela presença dela, pelas ideias dela. Agora, é uma afronta, podemos dizer assim, uma afronta passiva. Ela causa a afronta pelas ideias, pelo pensamento dela. Agora, o Abraham Weintraub, assim como o Salles, assim como o Lorenzoni e outros ministros. Agora, o Abraham Weintraub, ele provoca isso de modo ativo. Ele gosta de atacar, ele se sente bem em atacar, ele se sente bem em ofender, ele se sente bem em agredir. E esse é o papel dele, e ele faz isso muito bem. Ele precisa ser ponta de lança para continuar ativando a militância bolsonarista. Porque toda declaração estúpida que o Abraham Weintraub faz, as pessoas reagem, porque são declarações tão imbecis que ela causa repulsa, que ela causa revolta, e as pessoas precisam comentar. E quando alguém ataca o governo Bolsonaro, quando alguém ataca o Weintraub, é claro que a militância de Bolsonaro fica ativada e acaba protegendo, acaba defendendo. E quando nós olhamos aqui
a taxa de pessoas, né, quando nós olhamos a aprovação dos ministros, segundo dados do Instituto Datafolha recentemente, você pega, levando em consideração aqueles que dizem conhecer os ministros, tá? 34% das pessoas que conhecem Abraham Weintraub acham que ele faz um governo ótimo ou bom. Então perceba que esses 34% são muito compatíveis com aqueles 30% de pessoas que aprovam Bolsonaro e também são compatíveis com aqueles 30% que pensam exatamente igual a Bolsonaro. Então o papel de Weintraub não é ser ministro da Educação, porque ele faz um péssimo papel como ministro da Educação. O papel de Abraham Weintraub, o principal papel dele, é ser ponta de lança dessa política do conflito, é provocar, é atiçar, é agredir as universidades, enfim, para causar, para ativar a militância. E é claro, ele faz isso, obviamente, para ativar a militância, mas também para promover o ensino privado, porque ele está ali, ele tem ligações com grupos de faculdades particulares do ensino privado, do ensino superior privado, e ele quer, obviamente, privilegiar esse tipo de ensino. E nós vimos recentemente que houve uma liberação de programas de doutorado pela CAPES em tempo recorde para uma universidade particular e que é tudo muito estranho, porque a CAPES ela tem regras muito severas para abertura de programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e ela passou por cima dessas regras para beneficiar, para privilegiar uma instituição privada que possui ali ligações com o Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, e também com o Abraham Weintraub. Então perceba que esse é o papel dele. E o que ele promove também quando ele ataca as universidades? Ele faz uma cruzada contra o serviço público. Porque existem muitas pessoas que são contra o funcionalismo público, contra as instituições públicas. Porque existem muitas pessoas que são ressentidas com as universidades públicas. Porque não é tão fácil você entrar, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você tem um vestibular e não são todas as pessoas que conseguem entrar. Isso causa, obviamente, um ressentimento. Olha só o Arthur Doval, mamãe falei, o deputado estadual do MBL por São Paulo. Ele é um ressentido com a Universidade de São Paulo. Ele prestou a Universidade de São Paulo, não conseguiu entrar na Universidade de São Paulo e tem um ressentimento muito grande com a USP. E o Abraham Weintraub parece que ele tem isso também. Você pega as notas, ele nunca foi uma pessoa, um aluno brilhante. Como professor, ele também não é brilhante, só pegar o currículo Lattes dele. O currículo Lattes dele é pior do que aluno recém-entrado no curso de mestrado. E tem lá uma questão do pai dele, parece que o pai dele era um bom pesquisador, não sei que rolo que tem com o pai, mas ele tem um enorme ressentimento com a universidade. E o que ele quer fazer? Ele também com o funcionalismo público. Então o que ele faz? Quando ele começa a atacar as instituições, as universidades federais, quando ele fala que tem drogados, quando ele começa a falar que produzem drogas, que tem plantações de maconha, ele acaba deteriorando a imagem das universidades federais que ele deveria proteger. E nós pegamos essa quantidade de fanáticos bolsonaristas, muitos deles ressentidos por não terem entrado na universidade e na universidade pública. Esse é o gatilho que eles precisam para atacar a universidade. E aí começam a falar, tem que privatizar, tem o funcionalismo público não presta. Então ele reforça esse pensamento dessa cruzada do governo Bolsonaro, dessa vertente neoliberal vinda do Paulo Guedes contra o serviço público. Então ele começa a forçar uma privatização, ele começa a criar um pensamento anti-Estado, um pensamento anti-serviço público, contra o serviço público na cabeça das pessoas. E aí você começa a fomentar um sentimento de privatização do ensino, privatização das estatais. Então esse é um dos papéis do Weintraub. Isso, na verdade, essa promoção do pensamento de privatização, nós podemos colocar como sendo um subproduto do trabalho dele. O grande produto do Abraham Weintraub é fustigar, é provocar a discórdia, é provocar principalmente a esquerda, para que quando haja o ataque, as pessoas, a militância do Weintraub possa protegê-la. Eu vou ler aqui os comentários no UOL sobre a confusão que foi causada, né? Weintraub reafirma que federais são centro de drogas e refletem uso desenfreado. Mas aí, como nós falamos, nós temos que lembrar, como bem lembrou o Ivan Valente, nós precisamos lembrar do avião de cocaína. Mas eu vou ler alguns dos comentários, não pense que isso aqui são robôs. Muitos deles, as pessoas, a esquerda, ela acha que os robôs elas estão em todos os lugares, mas não estão. Eles fazem parte, mas muitas pessoas concordam com o ministro. Nós temos que lembrar uma quantidade de pessoas que são ressentidas, que não conhecem a universidade, que tentaram entrar e não conseguiram. E muitas pessoas, elas
Elas concordam com ele, olha só. Admira-se muito que a influente comunidade judaica brasileira ainda não tenha se manifestado acerca desse ser. Aí foi um comentário negativo. Bom, essa daqui na Folha de São Paulo o pessoal tá atacando bastante ele, né? Enfim, muitas pessoas atacando ele, né? Que é interessante, porque na UOL o pessoal tava elogiando a atuação do Abraham Weintraub, atacando de fato o atacando de fato as universidades federais. Bom, enfim. Mas o que que você acha dessa atuação do Abraham Weintraub? Você acha que o papel dele é de fato provocar? Você tem uma visão diferente? Deixa aqui nos comentários o que você acha desse assunto. A sua reflexão é muito importante, porque possivelmente depois, né, você sabe que com a sua ajuda, com a sua reflexão, a gente começa a pescar aqui pontos diferentes que depois outras pessoas mais influentes acabam percebendo. O próprio Vila fez uma live recentemente falando de um assunto que, fazendo uma análise de Bolsonaro e Sérgio Moro muito parecida com aquela que nós também fazemos aqui no canal. Mas enfim, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixa a sua opinião a respeito desse assunto e também me siga no Twitter, @profleoficial.